Aula C2, Sistema métrico decimal. Primeira questão, começar a falar dos padrões de medida. Medir é comparar uma grandeza com um padrão pré-estabelecido. Então, quando eu vou medir o tamanho do caderno, por exemplo, eu pego a régua, existe lá um padrão que faz eu ter uma unidade de medida centímetro e eu vou comparar o tamanho do caderno com os centímetros que estão na régua. A escolha do padrão é livre, mas um bom padrão deve ser. Então, assim, o que quer dizer escolha livre? Eu posso pegar, por exemplo, a mão, medir com o polegar, medir a polegada, a palma. Eu posso usar qualquer objeto para medir. E isso originalmente foi feito. A humanidade originalmente usava muito partes do corpo para fazer medidas. Então, nós temos unidades que hoje ainda têm nomes relacionados com a parte do corpo. A polegada, o pé, a palma, a jarda. Então, são nomes que ainda estão no cotidiano e que já foram unidades de medida. Mas, com o passar do tempo, a humanidade concluiu que há 4 qualidades que um bom padrão deve ter. A primeira delas, um bom padrão tem que ser invariável. Ele não pode mudar de um lugar para outro. Se eu quero medir uma coisa num lugar, tem que ter o mesmo valor que eu vou medir o outro. Isso é um problema que surgiu no final do século XVIII, quando se tentou fazer padrões de unidade de medida com relógios de pêndulo, os antigos relógios de parede. O tempo de oscilação do pêndulo depende da gravidade e a aceleração da gravidade muda com a altitude e com a latitude. Então, não foi possível usar um bom padrão, não daria o pêndulo, não dá um bom padrão de medida para o tempo. Ele tem que ser indestrutível. Na antiguidade se usava muito partes do corpo do rei como referência às medidas, só que essas partes do corpo mudam com o passar do tempo e eram trocadas quando o rei morria. Depois fez com base na média da população. Contudo, o indestrutível ainda hoje é uma preocupação para alguns padrões de medida que nós vamos ver. Então, ele não pode mudar com o passar do tempo. Ele tem que ser acessível. Não adianta ter um padrão que tem essas duas qualidades se ele só existe um, se as outras pessoas, se não tiver todo mundo acesso a toda a população para fazer as medidas. E por último, ele tem que angariar aceitação universal, que foi o grande desafio do sistema métrico. Ele tinha as outras qualidades, foram atendidas, mas ele não foi aceito nos países de língua inglesa que decidiram manter o sistema imperial britânico. No final do século XVIII, os franceses tentaram estabelecer um conjunto de unidades com essas propriedades. Então, eles escolheram o metro, o quilograma, fizeram um trabalho minucioso para fazer isso. Então, o primeiro padrão que eles estabeleceram foi o metro. Um metro é igual a 1/10 de milionésimo da distância do Equador ao Polo Norte. Ao fazer essa escolha de uma unidade de comprimento baseada no tamanho da Terra, entendiam eles que estariam escolhendo alguma coisa que não varia com o passar do tempo, que é o tamanho da Terra, e que isso deveria angariar a aceitação universal, porque afinal a Terra é lar de todo mundo. Mas os ingleses fizeram as suas objeções. O segundo, tentaram fazer aquilo que eu falei, no tamanho do pêndulo, mas acabaram ficando com uma unidade original baseada na astronomia, o chamado dia solar médio. E decidiram que 1 segundo é igual a uma fração 1/86.400 do dia solar médio. 86.400 é o resultado de 24 horas vezes 60 minutos vezes 60 segundos. Então, isso não alteraria as medidas. Também cogitaram a possibilidade de fazer um sistema decimal de horas. Só que o sistema horário que a gente tem de 24 horas, 60 minutos para cada hora e 60 segundos para cada minuto, já estava muito arraigado na cultura da população e não foi possível mudar. E, por fim, o quilograma. Houve ideias de fazer um quilograma igual a 1 litro de água, mas aí também o litro de água muda com a temperatura,
muda com a pureza da água, então foi muito difícil conseguir critérios para ter um litro de água ter exatamente as mesmas propriedades sempre. Então, fizeram um cilindro de platina e guardaram em servos e definiram que a massa daquele cilindro seria a massa de 1 quilo. E esse padrão é o que mais, apesar de parecer o mais simples, mais rudimentar, é o único dos três que sobrevive e que é o padrão de até hoje. Essas unidades são a base do Sistema Internacional de Unidades que nós usamos hoje para nossas medidas e que agregou mais 4 que vão ser estudados ao longo do curso de Física. Unidades de comprimento. A unidade do Sistema Internacional para medir comprimento é o metro. Então, essa é a unidade base de referência. Mas existem os múltiplos e os submúltiplos, começando pelos seus submúltiplos. Submúltiplos são unidades menores que o metro. Então, nós temos o decímetro. Um decímetro é igual a 0,1 metro, ou seja, 1 metro tem 10 decímetros. O centímetro, 1 centímetro é igual a 0,01 metros, ou seja, 1 metro tem 100 centímetros. E o milímetro é 0,001 metros, isto é, 1 metro tem 1000 milímetros. Essas são as unidades, os múltiplos mais conhecidos, mas temos também o micrômetro, onde 1 micrômetro é igual a 10 na menos 6 metros, isto é, 1 metro tem 1 milhão de micrômetros. O nanômetro, nanômetro é igual a 10 na menos 9 metros, de modo que 1 metro tem 1 bilhão de nanômetros. Menores ainda tem o picômetro, de 12 metros. O femtômetro, 10 na menos 15 metros. O atômetro, 10 na menos 18 metros. O zeptômetro, 10 na menos 21 metros. E o ioctômetro, 10 na menos 24 metros. Então, são essas unidades, os submúltiplos do metro, para medidas muito pequenas. Aqui nós estamos apresentando também já os prefixos. Na verdade, as menores medidas que se faz hoje estão na ordem do picômetro. Não se faz medidas dessa ordem de grandeza tão pequenas assim, mas os prefixos são usados aqui junto com outras unidades de medida também. Então, esse prefixo ele vale para os segundos, ele vale para a massa, ele vale para potência, para independência de energia, para todas as grandezas físicas, esses prefixos que estão sendo apresentados são válidos. Os múltiplos, agora para medidas que são maiores do que 1 metro. Então, os múltiplos do metro temos o decâmetro, um decâmetro são 10 metros. O hectômetro, um hectômetro são 1000 metros. O quilômetro, 100 metros. O quilômetro, que é igual a 1000 metros. O megametro, que é 1 milhão de metros, 10 na 6 metros. O gigametro, que é igual a 1 bilhão de metros, 10 na 9 metros. O terrametro, que é igual a 10 na 12 metros, ou seja, 1 trilhão de metros. O petametro, que é igual a 10 na 15 metros. O hexametro, 10 na 18 metros. O zetametro, igual a 10 na 21 metros. E o iotametro, que é 10 na 24 metros. Então, esses prefixos, como já mencionei, eles podem preceder qualquer unidade de medida e indicam ali múltiplos e submúltiplos de outras unidades de medida também. Isso aqui é característico de um sistema decimal, onde os múltiplos são décimos ou centésimos ou de unidades maiores e os múltiplos são centenas, milhares, dezenas, centenas, milhares de unidades menores. O sistema britânico era diferente. Uma jarda tinha 3 pés. Um pé tinha 12 polegadas. Então, quer dizer, uma jarda tem 12 vezes 3, 36 pés. E uma polegada hoje é definida como tendo 2,54 milímetros, porque o sistema internacional tem referências melhores para definir suas unidades de medida. Então, os ingleses usam como ponto de partida o milímetro para depois fazer as conversões.
E outras unidades múltiplas, submúltiplas do sistema britânico também são números que não seguem uma sequência da tabuada do 10. Então, as transformações de unidades são mais complicadas. Nós vamos ver um sistema sexagesimal, que não vai de 10 em 10, que as contas são um pouco mais difíceis do que quando eu estou trabalhando no sistema decimal, onde eu só preciso deslocar o lugar da vírgula. Uso de prefixos. Então, sobre a massa do próton, que nós vimos na aula anterior, que é de 24 zeros, 1,673 gramas. Nós escrevemos ela em notação científica como sendo 1,673 vezes 10 na menos 24 gramas. Usando notação científica, com o uso de prefixos, podemos substituir o vezes 10 na menos 4 por y do iocto e escrever que a massa do próton é de 1,673 ioctogramas. Tá? Então, essa é uma forma de usar o prefixo. Então, esse y substitui o vezes 10 na menos 24. Então, lá no slide anterior, nós vimos as letras, que valor cada letra pode substituir, que potência de 10. A distância Terra-Sol é de 149 trilhões e 600, não, 149 bilhões e 600 milhões de metros. Então, é para escrever essa distância usando prefixos. Então, se eu dividir ela por 1000, eu vou ter vezes 10 na 3 metros. Então, 149 milhões e 600 mil vezes 10 na 3 metros, ou seja, 149 milhões e 600 mil quilômetros. Então, eu estou usando prefixo, já tem um valor um pouco menor. Se eu dividir por 1000 de novo, quer dizer, eu já dividi a distância então por 1 milhão, então eu vou ter 149.600 vezes 10 na 6 metros, ou seja, 149.600 megametros. Se eu dividir mais uma vez por 1000, eu vou ter 149,6 vezes 10 na 9 metros, ou seja, 149,6 gigametros. Se eu dividir por 1000 de novo, eu vou ter 0,1496 vezes 10 na 12 metros, ou seja, 0,1496 terametros. Então, a melhor unidade para expressar a distância da Terra ao Sol é o gigametro, porque eu tenho um valor aqui entre 1 e 1000. Se eu usar junto com outros planetas, que vão ter distâncias maiores, talvez seja interessante usar essa aqui para que as outras não tenham valores muito grandes. Mas, na medida do possível, então, quando se usa prefixos, se procura expressar as medidas de modo que o valor da medida seja um número entre 1 e 1000. Medidas de superfície. Então, no Sistema Internacional de Unidades, a unidade área é o metro quadrado. Os seus múltiplos são o decâmetro quadrado. Um decâmetro é um quadrado que tem 10 metros por 10 metros, portanto, um decâmetro quadrado são 100 metros quadrados. O hectômetro quadrado, que é um quadrado que tem 1 hectômetro por 1 hectômetro, ou seja, 100 metros por 100 metros. 100 vezes 100 são 10 mil metros quadrados. Então, 1 hectômetro quadrado é igual a 10 mil metros quadrados. Essa unidade também é chamada de hectare, que é uma unidade muito usada em áreas rurais para determinar a área das lavouras e das propriedades rurais. O quilômetro quadrado, um quilômetro quadrado é um quadrado que tem 1000 metros por 1000 metros, portanto, um quilômetro quadrado tem 1 milhão, 1000 vezes 1000, 1 milhão de metros quadrados. Então, essas são os principais múltiplos do metro quadrado para as medidas de área ou de superfície. Os submúltiplos, agora, para medida de áreas pequenas. Nós temos o decímetro quadrado. Um decímetro quadrado é um quadrado que tem 0,1 metros por 0,1 metros, ou seja, ele tem 0,01 metro quadrado.
Ou seja, 1 metro quadrado tem 100 decímetros quadrados. Temos o centímetro quadrado. 1 centímetro é 0,01 metros. Então, 1 centímetro quadrado igual a 0,01 metro vezes 0,01 metros. Ou seja, 0,0001 metro quadrado. 1 centímetro quadrado igual a 0,0001 metros quadrados. Isto quer dizer que 1 metro quadrado tem 10.000 centímetros quadrados. E ainda menor, temos 1 milímetro quadrado. 1 milímetro quadrado é um quadrado com 1 milésimo de metro por 1 milésimo de metro, 1 milímetro por 1 milímetro, o que dá 1 milionésimo de metro quadrado. Isto é, 1 metro quadrado tem 1 milhão de milímetros quadrados. Aplicação. Qual é a área disponível para escrever quando você compra um caderno novo? Então, está aqui o caderno novo, já mostrei ele lá nas aulas. E atrás dele tem uma tarjinha que diz isso aqui, ó. Que esse caderno tem 96 folhas no formato de 200 milímetros por 275 milímetros. Então, o que eu posso fazer? Primeiro, eu vou calcular a área de uma página. A área é largura vezes altura, é um retângulo. Então, a área de uma folha vai ser 200 vezes 275. 55.000 milímetros quadrados. Como o caderno tem 96 folhas e cada folha tem 2 páginas, eu tenho um total de 192 páginas. Então, eu tenho que pegar a área de uma página, multiplicar por 192. Então, eu vou ter disponíveis 10.560.000 milímetros quadrados para escrever neste caderno. Se eu usar em centímetros quadrados, eu vou fazer 20 vezes 2,75. Converti os milímetros para centímetros. E a área vai ficar de 550 centímetros quadrados por página. Uma área, então, um valor numérico 100 vezes menor. Multiplicando por 192, eu vou ter 105.600 centímetros quadrados de área. Então, outra maneira de expressar. Usando decímetros, 2 vezes 2,75 dá 5,5 decímetros quadrados, ou vou ter 1.056 decímetros quadrados de área para escrever no caderno. Em metros quadrados, eu tenho que converter os 200 milímetros e os 275 milímetros para metros, multiplicar e então obter a área de 10,56 metros quadrados. Então, se eu cuidar, antes de fazer a conta, antes de fazer o produto, converter para a unidade correta, eu não preciso ficar com a tabelinha de transformação de unidades. Eu tenho que cuidar isso aqui, ó. Se eu quero a resposta da área em metros quadrados, eu preciso usar as medidas em metros. Se eu quero a resposta em centímetros quadrados, eu tenho que usar as medidas em centímetros, e assim por diante. Unidades de volume. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de volume é o metro cúbico. Aí nós temos os seus múltiplos, que são o decâmetro cúbico. Um decâmetro cúbico é um cubo que tem 10 metros de largura, 10 metros de altura e 10 metros de profundidade, totalizando então 1.000 metros cúbicos em um decâmetro cúbico. O hectômetro cúbico é um espaço de 100 metros por 100 metros por 100 metros. Ele tem 1 milhão de metros cúbicos. E o quilômetro cúbico tem 1.000 por 1.000 por 1.000 metros. Ele tem 1 bilhão de metros cúbicos. Então, são essas as unidades de volume. E os submúltiplos são o decímetro cúbico, que é também igual a 1 litro. Então, 1 decímetro cúbico é um cubo que tem 0,1 metros por 0,1 metro por 0,1 metro, ou seja, ele tem 10 centímetros de aresta. Então, 1 decímetro cúbico é igual a 0,01 metros cúbicos, ou seja,
1 metro cúbico tem 1000 decímetros cúbicos. Isto ainda pode ser traduzido como 1 metro cúbico tem 1000 litros. 1 centímetro cúbico também é conhecido como mililitro. 1 centímetro cúbico é 0,01 metro por 0,01 metro por 0,01 metros. Ou seja, 1 centímetro cúbico é 1,1 milionésimo de metro cúbico. Isso quer dizer que 1 metro cúbico tem 1 milhão de centímetros cúbicos. Ou seja, 1 metro cúbico tem 1 milhão de litros. Ou ainda, 1 milhão de mililitros. Ou ainda, 1 litro, isto é, 1 decímetro cúbico, tem 1000 mililitros. E o milímetro cúbico, então, é um volume bem pequeno. 1 milímetro cúbico é 1 milímetro por 1 milímetro por 1 milímetro. Em metros, eu expresso isso como sendo 0,001 vezes 0,001 vezes 0,001, ou seja, vai dar 1 bilionésimo de metro cúbico. Ou seja, 1 metro cúbico tem 1 bilhão de milímetros cúbicos. Então, essas são as unidades para nós trabalharmos com volume nas aulas de física. Então, a aplicação é calcular quantas vezes o volume do Sol, cujo raio é 6,96 vezes 10 na 8 metros, é maior que o volume da Terra, cujo raio é de 6.371.000 metros. Então, lembrando aqui, está lá no texto de vocês, existe uma fórmula lá no texto A, e diz que o volume da esfera é 4πr ao cubo dividido por 3. Então, essa é a fórmula do volume da esfera, que está lá no material de vocês para ser usada. Primeiro, eu vou calcular o volume do Sol. Então, se eu substituir esses dados no volume do Sol, eu tenho aqui o volume do Sol é 4 vezes π vezes o raio do Sol, 6,96 vezes 10 na 8 metros, elevado ao cubo e dividido por 3. 6,96 expoente 8 elevado ao cubo igual 3,37 vezes 10 na 26. Então, agora tem que fazer este valor vezes 4 vezes π e dividir por 3. Então, o volume do Sol é de 1,4122 vezes 10 na 27 metros cúbicos. E o volume da Terra, 4/3 de 6,371 vezes 10 na 6. Então, vou converter esse número aqui, ó, 3 casas, 6 casas em notação científica. 6,371 expoente 6 elevado ao cubo igual 2,5859, 6 vezes 10 na 20, vezes 4 vezes π dividido por 3 igual. O volume da Terra é de 1,08321 vezes 10 na 21 metros cúbicos. Agora, para descobrir quantas vezes o volume do Sol é maior, eu tenho que dividir o volume do Sol, que eu marquei com V maiúsculo, pelo volume da Terra, que eu marquei com V minúsculo. Então, vai ser 1,41226 vezes 10 na 27, dividido por 1,08321 vezes 10 na 21. Então, vamos lá. 1,41226 expoente 27 dividido por 1,08321 expoente 21
igual 1,33037,777, ou seja, 1.300.000 vezes a Terra caberia dentro do Sol. Então, a resposta, o Sol é 1,31 milhões de vezes maior que o volume da Terra.